Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade ao seminário Aspectos da Judicialização da Saúde, com a realização do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Ceará, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Ceará, ESMEC. Tem como objetivo dar um panorama atualizado sobre a judicialização da saúde, abordando temas relevantes para os atores desse processo. Lembramos que a presença dos participantes deve ser confirmada pelo QR Code disponível na porta de entrada deste auditório. Como presidente da mesa, convidamos a senhora juíza de Direito, Antônia Dilce Rodrigues Feijão, coordenadora do Comitê Estadual de Saúde. Como palestrante, convidamos o senhor advogado José Luiz Toro da Silva, que abordará o tema Aspectos polêmicos da judicialização na saúde suplementar. Convidamos também por videoconferência o senhor advogado Rogério Scarabel Barbosa, que abordará o tema rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, caráter exemplificativo ou taxativo e suas repercussões da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Com a palavra, a doutora Dilce Feijão. Então, boa tarde a todos. O período da tarde é sempre mais desafiante, né? A gente luta também com o sono e cansaço já da manhã. Mas eu creio que o tema é tão instigante que os palestrantes de alto nível que vai nos manter muito acordados e muito interessados no tema a ser abordado. Então, de manhã nós tivemos uma abordagem mais a nível de saúde pública e agora à tarde a nossa abordagem vai ser mais a nível de saúde suplementar. Então, nesse painel, como já foi anunciado, nós temos 2 palestrantes. Nesse sistema híbrido, né, acho que a pandemia nos ajudou a avançar nesse termo de presencial online. Infelizmente, por uma questão do voo, o doutor não pôde estar aqui conosco, nosso palestrante, um dos nossos palestrantes, mas ele vai estar conosco de forma virtual, online. E eu tenho certeza que isso não vai diminuir nada a qualidade da sua palestra. Então, como tema dessa tarde, nós teremos um primeiro tema, aspectos polêmicos da judicialização da saúde suplementar, que será abordado pelo doutor José Luiz Toro da Silva, vou já ler aqui o currículo dele. E um segundo tema, que é rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, caráter exemplificativo ou taxativo e suas repercussões em face da atual jurisprudência do STJ. O palestrante será o Dr. Rogério Scarabel Barbosa, de forma online. Um rápido currículo aqui do Dr. Rogério Scarabel. Ele atua no setor de saúde desde 2004 e tem ampla experiência nos segmentos de saúde suplementar e saúde pública. Esteve à frente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, de dezembro de 2019 a agosto de 2021, na condição de diretor-presidente substituto e como diretor de normas e habilitação dos produtos DIPRO, no período de agosto de 2018 a agosto de 2021. Dr. Rogério é graduado em Direito pelo Centro Universitário Eurípides Soares da Rocha de Marília, Univem, São Paulo. Tem especialização em Gestão Hospitalar e Organização da Saúde pela Universidade Federal do Ceará e em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor pela Universidade de Fortaleza. Atualmente, o Dr. Rogério é advogado no escritório Miglioli, Bianchi, Borrosini, Veritati e Scarabel, que atua na área de Direito Empresarial, com ênfase na assessoria de empresas e profissionais na área de saúde. O doutor, aqui presente, José Luiz Toro da Silva, ele é advogado e professor, pós-doutorando pela Universidade de Direito de Coimbra, doutor em Direito pela FADISP, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade de Mackenzie, pós-graduado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, diretor empresarial pela Universidade de Mackenzie, pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas, no curso MBA Internacional, Direito de Economia de Empresa, membro efetivo da Comissão de Estudos sobre Plano de Saúde e Assistência Médica da UAB de São Paulo, membro da World Association for Medical Law e a Associação Lusófona de Direito de Saúde, professor convidado do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sócio titular do escritório Toro Advogados Associados, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Saúde Suplementar,
consultor nacional da Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, autor de obras jurídicas, professor convidado do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, da Escola Paulista de Direito e do Instituto Luiz Mário Moutinho, e conferencista nacional e internacional. Então, nós estamos em boas mãos. Eu passo, doutor Rogério, a palavra para o senhor. Doutora Dilce Feijão, muito boa tarde a todos. Doutor Toro, meu caro doutor Toro, muitíssimo boa tarde, prazer revê-lo aqui. Uma pena eu ter esse problema aéreo, mas estou aqui, estou em Brasília, aguardando a minha conexão, que será à noite, mas isso eu vou tentar, vou me esforçar aqui para fazer a apresentação, e também quero agradecer a toda a organização pela gentileza do convite e de forma muito especial ao Yuri, esse meu amigo virtual, do qual nós conversamos bastante aqui e nós estamos sempre ligados. Muitíssimo obrigado. Eu quero também saudar, eu vou colocar aqui já a minha apresentação, e quero já saudar também os meus caríssimos sócios, o Lucas Miglioli, o Fernando Bianchi, o Luiz Henrique Borrosino, o Giuliano Bellinati, que nós então, a gente compõe lá o nosso escritório, que tem uma atenção toda voltada à saúde. Pessoal, tirar isso daqui. Estão vendo, né, a apresentação? A minha proposta é falar sobre a questão das incorporações, o rol de incorporação, mas eu penso que nós temos que ter um olhar para o todo na saúde suplementar, até mesmo para nós compreendermos os seus impactos e também os seus porquês, né? Acho que é importante nós compreendermos. Então, minha proposta aqui é trazer um cenário atual, alguns desafios existentes na saúde suplementar, alguns pilares regulatórios da saúde suplementar, falar um pouco sobre a questão do impacto econômico, financeiro e também sobre as incorporações de tecnologia. Falar um pouco sobre o setor. Atualmente, o setor de saúde suplementar está com 48.566.000 vidas, né? Então, atingiu agora esse mês a cobertura de 25%, com operadoras ativas, número de 703, ou seja, estão aumentando o número de operadoras, né? Os planos individuais, nós temos 473 operadoras que oferecem os planos individuais, os planos coletivos, número de 617, e coletivos por adesão, 546. E, atualmente, isso aqui é um dado bastante importante quando nós falamos em gastos na saúde, ou seja, tudo aquilo que representa incorporação, tudo aquilo que representa gastos na saúde suplementar. Observem, por gentileza, o número de 84,2 de sinistralidade no último trimestre do ano corrente. Então, isso aqui é uma evolução da saúde suplementar. Nós vinha com uma estabilidade no número e claramente, a partir do mês de abril, maio, junho do trimestre, em razão da importância que teve a Covid, né, na saúde dos brasileiros, acabou, então, chamando mais a atenção em razão da sua importância. Então, o número de vidas atualmente em 48.600.000. Aqui é um gráfico também a respeito da sinistralidade, e aqui é importante, quando nós estamos a falar 84% de sinistralidade, significa que cada R$100 que é pago pelo beneficiário, 84 reais ele vamos dizer assim, remunerado, todos os prestadores, os materiais especiais, ou seja, toda a rede prestadora de serviço. Então, há uma grande distribuição de riqueza nesse setor. Aqui, especificamente, os números do Ceará. Então, atualmente tem 1.276.000, uma taxa de cobertura de 14,84%, e operadoras que atuam no estado do Ceará, no número de 346.
Falar um pouco sobre os desafios da saúde suplementar. É importante nós termos isso em mente. Só um minuto que eu me perdi aqui. Aqui, voltei. Nós temos um mercado de pagamento que ele é focado no volume, no procedimento e nos custos. Nós temos um grande desafio, que é o envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E quando nós estamos falando aqui em incorporação de tecnologia, em rol de procedimento, em cobertura, é muito importante nós termos essa consciência do envelhecimento da população, o que é muito bom, né? Diga-se de passagem. Os custos crescentes e elevados da saúde, um cuidado algo descoordenado ainda, então o paciente, o beneficiário, ele ainda fica um pouco perdido no sistema, sem haver uma coordenação dentro de uma rede algo fragmentada, e também uma fragilidade na mensuração da qualidade em saúde. Então, isso tudo tem uma ligação bastante estreita com as questões de incorporação de tecnologia, ou seja, em que momento e como ela é aplicada, em que momento e como ela chega até o beneficiário, até o paciente, é muito importante de ser observado e analisado. Para nós entendermos o mercado de saúde suplementar, nós temos alguns princípios que são muito importantes e que nós precisamos estar atentos. Primeiro princípio, o princípio do mutualismo. Ou seja, são várias pessoas pagando para que algumas pessoas possam utilizar. Então, na saúde suplementar, não há uma capitalização. Por vezes, a gente observa pessoas escrevendo, falando, enfim, de que a pessoa pagou a vida toda e agora, nesse momento em que precisa, não tem a disponibilidade de se manter no plano de saúde ou não tem esta ou aquela cobertura. Então, na verdade, isso é um mutualismo onde nós precisamos compreender a necessidade de que se entrem pessoas para manter o sistema sustentável e a roda girando. Outro ponto muito importante é o pacto intergeracional. Então, esse também é um importante pilar da saúde suplementar. Nós temos um pacto intergeracional. Na saúde suplementar, não há o rico pagando para o pobre. O que nós temos aqui é apenas, então, somente o jovem pagando para o cuidado dos mais velhos, né? Então, nós temos também um outro pilar, que é o risco, ou seja, a análise de risco. Quanto maior tem-se o avanço na idade, o avanço etário, maior é o risco, e tudo isso aqui define o preço. Então, esses 4 pilares são muito importantes nós olharmos para compreendermos a saúde suplementar como um todo. Quando a saúde suplementar ela é desenhada, ela tem essa expectativa, e aqui nós podemos ver a questão do pagamento no seu eixo vertical e a idade no seu eixo horizontal. Então, o mundo ideal é de que o jovem entre e ele, enquanto ele não utiliza, ele vai pagando, né, para manter a utilização das pessoas que necessitam. E quando ele chega numa determinada idade, onde ele passa a utilizar mais, tem mais jovens. No Brasil, a realidade ela se tornou um pouco diferente, uma vez que, por conta de uma legislação, ele interrompe este momento em pagamento, e nós podemos observar que, no momento em que as maiores utilizações, eles não são proporcionais. Então, criou-se uma faixa etária, uma escada, vamos chamar assim, uns momentos etários em que há uma alocação financeira para que isto ocorra. Então, quanto mais tecnologia eu usar, quanto mais gasto houver, quanto mais utilização houver, mais caro fica o plano. Então, a necessidade de que haja essa oxigenação. Então, foi feita uma escada, faixas etárias
onde há uma alocação de risco. Não se trata especificamente de um reajuste, mas sim uma alocação de risco. Isso faz parte do pacto intergeracional e tem que ser de tal sorte que seja possível financiar esse déficit causado pelas faixas etárias mais avançadas. Nós entendemos, a operadora fica com o risco e o beneficiário fica com o preço. Então, quanto maior o risco, maior o preço. Quanto menor o risco, menor o preço. Por isso que quando nós vamos adquirir um plano de saúde, nós observamos lá que a faixa etária, por exemplo, até 18 anos, de 0 a 18, ele tem um preço menor do que a faixa etária, por exemplo, de 43 a 59 anos, né? Quanto maior for o risco, maior é o preço, é assim que se forma. O que se busca, e aqui já entrando um pouco na questão das decisões, da taxatividade ou da exemplificidade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós temos que ter algumas coisas também em mente, que é a necessidade da manutenção deste equilíbrio financeiro, né? A estabilidade das regras regulatórias. E também uma coisa que é muito importante, que é nós compreendemos que a relação da saúde suplementar, ela nasce de uma relação contratual, onde as suas bases negociais estão definidas em um contrato. É diferente, por exemplo, do SUS, né? Onde estão definidas suas bases em leis e são universais, ou seja, para todos aqueles que estejam em território nacional. No caso aqui, não é uma adesão voluntária, e isso se faz através de uma contratualização. Então, isso traz, e é necessário mantê-la, manter uma segurança jurídica para que possa dar ao beneficiário uma previsibilidade, de forma transparente, ou seja, um equilíbrio naquilo que foi negociado para que seja feita a entrega. As variações financeiras, como eu já citei, então tem a variação por faixa etária, ela visa garantir esse pacto entre as gerações, né? E as suas regras são diferenciadas em função da contratação de cada plano e também o reajuste anual, que ele ocorre uma vez a cada 12 meses, ele visa garantir a sustentabilidade e as suas regras, eles são definidas em função da data e do tipo de contratação. Então, se existe uma contratação por exemplo, individual, ele tem uma regra, uma metodologia própria de cálculo desse reajuste anual, e se ele é empresarial, ele tem uma outra regra, as regras estão dispostas no contrato. Nós entendemos um pouco, por vezes nós ouvimos assim a questão do por que não usa o IPCA, por exemplo, para fazer o reajuste dos planos de saúde. Então, nós precisamos compreender, dentro de um produto, o índice de preço é a transferência, a variação, perdão, de um ponto A para um ponto B. Isso é um índice de preço e o produto continua sendo o mesmo. No índice de valor, que é o que é utilizado para os cálculos dos reajustes, ele, além do índice de preço, ou seja, além dessa variação econômica, ela também tem a quantidade, a utilização, todo o impacto que tem com incorporações de tecnologia, com o número de utilizações, com o gasto das operadoras, com os seus prestadores, com a sua rede. Tudo isso é calculado e ele é transferido para os beneficiários, né? Então, assim, temos que ter esta compreensão de que quem recebe ou quem arca com as despesas de todas as incorporações tecnológicas, de todos os procedimentos, de todas as consultas e indicação, é o próprio beneficiário, né? Então, isso é muito importante, nós temos esta compreensão. Isso aqui não é transferido, a operadora ela não assume o custo, ela não assume o valor que vai ser pago. Isso tudo é transferido. Quem assume é o mútuo.
Aqui os reajustes, como eu disse, individual, um coletivo por 29 vidas, que tem o seu agrupamento, e também o coletivo acima de 30 vidas, que é por livre negociação entre as partes. Mas por que, afinal de contas, que a ANS incorpora a tecnologia? Isso é uma previsão legal, isso está disposto numa legislação, né? No artigo 4º da Lei 9961, ele determina, ele dá competência para que a agência elabore o rol de procedimentos e eventos em saúde. A sua cobertura ela é obrigatória. Não há o que se falar em cobertura não obrigatória. Ela é mínima, ou seja, todos os planos são obrigados àquela cobertura, mas não há impedimento, como eu disse, por se tratar de uma relação contratual, não há qualquer impedimento em que haja novas contratualizações de cobertura, novas negociações de cobertura. Existem planos que cobrem cirurgias plásticas, existem planos que cobrem home care, por exemplo, existem planos até que prestam assistência farmacêutica. Isto não é vedado, ou seja, isso não há a necessidade de estar previsto em normativos ou na lei, porque isto é uma relação contratual. Ele é taxativo, ele não exemplificativo, está previsto no artigo 2º da RN 465, e isso foi uma alteração realizada no ano de 2020, no 2021, perdão, exatamente para que ficasse claro a sua obrigatoriedade e a sua taxatividade, porque não há, por exemplo, compreensão de como se estabelece um preço, como se estabelece uma previsibilidade, como se estabelece um risco se não souber os limites do que é que vai ser gasto. Então, vamos imaginar que ele seja exemplificativo e que possa prescrever absolutamente tudo da forma que bem entender, sem uma regra clara, sem uma regra contratual obedecida. Então, como é que isso faz nas questões dos reajustes, por exemplo? Como é que eu precifico um plano? Como é que eu faço um cálculo atuarial sem que eu saiba minimamente o que é que vai ser utilizado? Então, o rol ele tem que ser, deve ser taxativo e não exemplificativo. E até o momento já foram feitas 14 revisões. Aqui eu cometi um pequeno equívoco, vamos chamar de revisão também, que teve uma incorporação semana passada. Não se trata de uma revisão do rol, até porque a forma, o rito foi alterado, mas até o momento, até a edição da RN 465, a consolidação do rol, foram feitas 14 revisões desde 1998. Algumas premissas são importantes e são observadas na saúde suplementar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ao incorporar uma tecnologia. Então, alinhamento com políticas públicas nacionais, né, são observadas, a defesa do interesse público na assistência, utilizando os meios necessários e adequados para uma análise adequada de incorporação, então vendo a sua acurácia, a sua segurança, o seu custo, a sua efetividade, essa droga, essa tecnologia que está sendo colocada à disposição do público, ela traz algum benefício efetivo para o beneficiário ou ele é simplesmente mais cara? Ou será que nós temos uma outra tecnologia que faz a mesma coisa, traz o mesmo benefício de uma tecnologia já existente e ela é infinitamente mais barata? Então, é necessário ser analisado para que o que seja entregue tenha um benefício efetivo para o beneficiário. Sabemos aqui que com a alteração do rito, né, pela resolução número 470, não há mais aquele ciclo, né, que esse é também um grande debate, importante debate, que acabava parando nas mesas, né, do judiciário, é a questão da demora da incorporação, né? Entende-se que há uma demora muito grande, então foi alterado o rito, onde não tem mais ciclo. As drogas, as tecnologias agora são submetidas e analisadas de forma individual e elas são postas para análise, postas no mercado de saúde suplementar
tão logo sejam analisadas. Então, isso é muito importante, essas incorporações ocorrem a cada 6 meses. Alguns desafios para a incorporação da tecnologia, que é o forte impacto econômico, tecnologias cada vez mais caras, tecnologias cada vez mais personalizadas. Citar aqui 2 medicamentos que tem aqui, um para AME e um agora para uma degeneração na retina. Um custa 12 milhões de reais, outro custa 3 milhões, cerca de 3 milhões de reais, e também o prazo para essas incorporações é um grande desafio. Se nós fizermos a incorporação cada vez mais caros e a todo momento, poderá ocorrer um desequilíbrio por conta desse alto preço. E aqui nós temos que entender que a incorporação, como o impacto econômico financeiro, ele é transferido para o preço dos planos. Nós podemos ter 2 efeitos em relação à incorporação, ou até mesmo em relação à utilização de forma não controlada, de forma não racional, de forma que o paciente tenha exatamente aquilo que necessita, que é o seu reflexo no reajuste, ou então o aumento da porta de entrada, o aumento do custo, fazendo de tal sorte que os jovens não tenham mais interesses ou até mesmo condições de entrar para esse mútuo, ou seja, não haveria uma renovação dessa carteira e nós teríamos um impacto muito forte na questão intergeracional. Nós temos também outros desafios, que é a MP, Medida Provisória 1067 de 2021, que está agora no seu 3º mês de análise e de vigência, onde determina, por exemplo, que as análises sejam feitas a cada 6 meses, né? No prazo máximo de 6 meses. Isso tem um impacto muito forte, tanto na questão de recursos, e aqui estou falando de recursos humanos, recursos econômicos e financeiros para a análise e até mesmo para o acompanhamento dessas incorporações. Tem o PL 6330 de 2019, que é aquele PL onde determina que os medicamentos antineoplásicos eles não necessitariam de análise da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, ele simplesmente, uma vez aprovado pela Anvisa, ele estaria à disposição de todos os beneficiários da saúde suplementar no prazo de 48 horas, o que é muito desafiador para um sistema, desafiador para a previsibilidade e para o equilíbrio da sustentabilidade. E também o PL 7419 de 2006, que é todo um debate sobre a atualização da Lei 9656. A Lei 9656, do ano de 1998, ou seja, já se vai com mais de 20 anos, ela está passando, neste exato momento, por uma discussão do PL 7419 em relação para que se aperfeiçoe a legislação e talvez traga mais clareza para alguns pontos em que há essa pouca compreensão, vamos dizer assim, e que acabe, então, num relacionamento contratual, acabe indo parar no Poder Judiciário para suas decisões. Fazer aqui uma referência importante. Esse aqui é o Manual dos Tópicos de Saúde Suplementar, que é um programa Parceiros da Cidadania. Então, são temas compilados, eu acho que é de uma leitura muito importante, diria até obrigatória, que é uma abordagem sobre a perspectiva regulatória de todos os temas importantes da saúde suplementar. E aqui eu falo de fazer uma referência e toda especial, porque isso aqui ele foi motivado exatamente por esta Comissão de Saúde Estadual do Ceará, pelo Yuri, pela doutora Dilce Feijão. Então, ele nasce de uma provocação com os servidores do núcleo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, do núcleo Ceará,
o que é levado para a diretoria na ocasião. Eu era presidente da agência nessa ocasião, então foi criado esse importantíssimo manual, um completo manual muito importante. Eu queria fazer aqui uma grande referência digna de aplauso aqui de todas as pessoas que compõem a Comissão de Saúde Estadual. Eu vou ficando por aqui, mas fico aqui à disposição. A apresentação eu paro por aqui, mas fico aqui à disposição para o debate, para tentar responder as perguntas que tiverem.